Boa noite, querido amigo, querido irmão. Hoje nós temos uma palestra muito especial. A Bíblia diz assim: este é o caminho, andai por ele. E nós vamos andar pelo caminho que o pastor Gessé irá nos mostrar. Ele, o nosso pastor aqui de Cidade Ademar, irá falar sobre fé. Como ter fé, como aumentar a nossa fé, como desenvolver a nossa fé e como manter a manutenção da nossa fé. Esse é o nosso pastor. Então, querido amigo, você vai receber uma mensagem que vai vir direto do céu para o seu coração. Aceite, fique conosco até o final. Que Deus te abençoe. Queridos, convido vocês a orarem comigo. Vamos orar? Nosso Deus Pai, nós agradecemos porque durante essa semana o Senhor tem nos ensinado muito sobre as coisas importantes da nossa vida e qual devemos tirar tempo. E hoje não é diferente, nós pedimos que o Senhor nos oriente através dessa palestra de hoje, que devemos tirar tempo também para cuidar das nossas coisas espirituais, ó Deus. Nós oramos pedindo o Teu auxílio, no nome de Jesus. Amém. Chegamos então ao final da nossa semana. Tenho certeza que com os desafios dessa semana você aprendeu muitas coisas. Mas agora nós vamos para o nosso último desafio. Sempre lembrando você, não esquece de marcar em nossas redes sociais, Semana da Família Coácia, ok? Faça um pequeno vídeo, faça uma fotinho e marca a gente lá. Vamos para o desafio de hoje. Olá! Eu preciso falar algo bem especial com vocês. Sabe quando a gente quer sair, quer ir para casa do coleguinha, ou sair com o coleguinha para dormir na casa do coleguinha ou da coleguinha, da sua amiga, e aí o papai e a mamãe falam que não. Aí você fica muito bravo, você fica muito chateado. E eu quero dizer uma coisa para você. A nossa família é um presente de Deus. Um presente que Deus te deu e que Deus me deu. E se o papai e a mamãe dizem que não, é porque eles sabem que você não deve ir por algum motivo. Porque você precisa fazer a lição, porque você precisa arrumar o seu quarto, porque você já foi em um outro dia. Procure entender isso. E lembre-se que a sua família, o papai e a mamãe, são um presente de Deus. E já que você quer sair na casa do coleguinha ou sair com o coleguinha, quero te dar uma dica para que você faça. Sabe o que você deve fazer então? Chama o papai e a mamãe, vai no shopping, vai na sorveteria, vai tomar um sorvetinho, tá bom? Esse é um desafio para que você faça isso, tá? Que se o papai e a mamãe disser não, é porque eles sabem que você não deve ir naquele momento. E quando você fizer isso, você tira a foto, registra esse momento e marca pra gente na hashtag do colégio. Nós vamos te encontrar lá, ok? Combinado? Lembre-se, a sua família é um presente de Deus. Beijo no coração, meus amados. Na escola, meus colegas têm famílias diferentes, umas bem pequenas e outras com bastante gente. É assim, você pode perceber, toda família deve ter amor pra dar e receber. Dar e receber, toda família deve ter amor pra dar e receber. Dar e receber, toda família deve ter amor pra dar e receber. O Renato mora só com sua mãe e seu irmão. A Maria é criada com o vovô e com a vovó. O José mora com o seu padrasto e sua mãe. E a Júlia tem família com papai e com mamãe. É assim, você pode perceber, toda família deve ter amor pra dar e receber. Dar e receber, toda família deve ter amor pra
são demais. É assim, você pode perceber. Toda família deve ter amor pra dar e receber. Dar e receber. Toda família deve ter amor pra dar e receber. Dar e receber. Toda família deve ter amor pra dar e receber. E quando crescer uma família eu farei da maneira certa como Deus orientou, começando da união de um homem e mulher, com papai, mamãe e filhos lindos que eu terei. É assim como elas devem ser. Toda família deve ter amor pra dar e receber. Dar e receber. Toda família deve ter amor pra dar e receber. Dar e receber. Toda família deve ter amor pra dar e receber. E o palestrante dessa noite é o pastor Gessé Anastácio de Souza. Formado em teologia no ano de 2001, atuou do ano de 2002 até o ano de 2021 lá no estado de Santa Catarina, passando em diversos setores. Trabalhou como distrital, como auxiliar de pastor, chegou a trabalhar alguns anos como departamental e hoje ele é o pastor aqui do nosso distrito, do distrito onde essa escola faz parte. A experiência que esse pastor tem e a mensagem que ele tem a trazer para você neste momento sobre fé, tenho certeza que vai alcançar a sua família e vai alcançar a minha família. Que Deus te abençoe. Curtam a mensagem. Olá, tudo bem? Que a bênção e a paz do Senhor Jesus Cristo alcance todos nós nesta manhã. E aí, você tem fé? Na Bíblia eu encontro, queridos, 4 conselhos. 4 conselhos de Deus para tudo ir muito bem na sua vida. Deseja você crescer financeiramente? Acho que esse é o desejo de todos nós, né? Deseja você crescer na sua vida familiar? Deseja você crescer na sua vida espiritual? Deseja você crescer em fé? No livro de Salmos, o capítulo 37, há um verso que não é tão conhecido como os demais, como, por exemplo, o verso 5 que nos diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Não é este verso tão conhecido que eu gostaria de mergulhar com vocês, mas é o verso 3, que tem 4 conselhos, 4 verbos para você aplicar na sua vida e tudo ir muito bem. Diz assim: confia no Senhor e faze o bem, habite na terra e alimenta-te da verdade. São 4 conselhos para você crescer na sua fé e em todos os aspectos da sua vida. São 4 verbos, como mencionei. São 4 ações que cada um de nós deve desempenhar em nossa vida para que o poder dos altos céus venha nos ajudar a mantermos a nossa fé bem alicerçada nas poderosas promessas do Senhor. O primeiro diz assim: confia no Senhor. Só que tem um problema. Eu só confio em quem eu conheço. Por exemplo, o pai confia no filho, pelo menos deve confiar. O marido confia na esposa, a esposa confia no marido, confia nos filhos, nas filhas, e assim por diante. Por que tudo isso é possível? Porque há um convívio, há um diálogo, há uma convivência. Por este motivo, nós conseguimos confiar naqueles que vivem ao nosso redor. Mas a Bíblia nos diz: confia no Senhor. E se eu só consigo confiar em quem eu convivo,
Deus está te convidando a ter uma vida de convívio com Ele. Como é possível ter uma vida de convívio? Através do diálogo. É assim que a gente faz dentro de nossa casa, é assim que a gente faz com os nossos amigos ao qual nós confiamos. Deus está te convidando a dialogar com Ele. E eu não encontro outra palavra a não ser oração. Deus está te convidando, meu querido irmão, meu querido professor, funcionário, aluno desta maravilhosa escola, o Colégio Adventista de Cidade Ademar. Deus está te convidando a confiar nele. Deus está te convidando a dialogar com Ele. Deus está te convidando a ter uma vida de oração. E para isso eu gostaria de comentar, conversar, compartilhar com os irmãos, com vocês, uma experiência que tive quando ainda era um estudante na Faculdade de Teologia, lá em Engenheiro Coelho. A única maneira de eu sobreviver na faculdade, de eu poder manter os estudos, era através da colportagem, vendendo livros nas férias, e com o dinheiro que nós conquistávamos através da venda dos livros, nós pagávamos então as mensalidades. Acredito que alguns de vocês já tiveram a oportunidade de pagar os seus estudos dessa maneira também. E naquelas férias, era o ano de 1999, nós estávamos na cidade de Divinópolis. Eu e o meu amigo Jim Galvão, pastor da Igreja Central de Brasília neste momento. E nós estávamos ali na cidade de Divinópolis, transliterando, traduzindo para a língua portuguesa, Divinópolis seria cidade de Deus. Mas, meus queridos, para nós naquele dia, naquelas férias, não tinha nada de cidade de Deus. Por quê? Não estávamos conseguindo vender nada, nenhum livro. Estava muito complexo. Como vocês sabem, um mineiro é muito desconfiado, né? E nós então tentávamos vender e nada de ninguém comprar nenhum livro. E eu me lembro como se fosse hoje que houve uma semana que nós estávamos com muita fome. Afinal de contas, nós precisávamos vender alguns livros à pronta entrega e algumas mixarias a gente até conseguiu vender para poder pagar a alimentação, mas nós não estávamos conseguindo. E a consequência disso era nós não estávamos conseguindo nos alimentar também. E eu me lembro como se fosse hoje e que nós estávamos na casa do pastor Antônio Pires, era o distrital daquele distrito, daquela cidade, e o pastor Antônio estava de férias, era o mês de dezembro, janeiro ali, e deixou nós cuidando do cachorro dele. Tinha um saco de ração enorme e a gente tinha a missão de alimentar o cachorro em troca da hospedagem ali nos fundos da casa dele, né? Tinha um quartinho e tinha uma cama ali, 2 camas que nós podíamos dormir à noite para poder trabalhar durante o dia. Mas naquele quartinho lá nos fundos da casa do pastor também tinha uma pia, tinha um forno, acho que a esposa dele vendia pães, e tinha também alguns sacos de trigo. E no 2º ano da faculdade de teologia, nós aprendemos a fazer pãozinho de Santa Ceia. Um pouquinho de trigo, água, óleo, uma pitadinha de sal, um pouquinho de açúcar também, né? Então faz a massa ali, prepara, estica e coloca para assar. E queridos, durante 20 dias aproximadamente, esta era a nossa alimentação. A gente pegava aquele trigo, amassava com água, não tinha sal, açúcar e nem óleo. Então a gente esticava aquela massa, colocava para assar e comíamos pela manhã pãozinho de Santa Ceia com chazinho de hortelã que a gente colhia no quintal, sem açúcar. Meio-dia, nada. E à noite, pãozinho de Santa Ceia com chazinho de hortelã. Chegou um dia que as nossas perninhas estavam tremendo e nós não estávamos conseguindo nos alimentar. Então, naquele dia,
nós olhamos um para o outro e pensamos assim, olha, hoje a gente precisa se alimentar. E, queridos, a gente tentou ver se tinha algum dinheiro em algum lugar, e o Jim, naquele dia, tinha uma moeda de R$1 no seu bolso. E ele saiu de manhã cedinho para entregar uma carta para sua noiva, hoje esposa, a Joélia, professora Joélia. E ele tinha plena certeza que a carta custava 20 centavos. E havia sobrado 80 centavos no seu bolso. E ele estava ali, contando aquelas moedinhas, entendendo que havia 80 centavos. E lá em Minas, a culinária mineira é fabulosa, né? Havia alguns meninos nas esquinas vendendo uns bolinhos, umas broas assim, de um aspecto maravilhoso. E então nós saímos perguntar, né? Quanto custa um bolinho desse? E nós perguntamos para o primeiro menino, quanto custa? Ele nos respondeu, R$1. Fomos no segundo, quanto custa? Ele também nos respondeu, R$1. Fomos no terceiro, quanto custa? R$1, R$1, R$1. Afinal de contas, todos os bolos eram R$1. Mas a gente chegou num menino que o aspecto do bolo era diferente. Ele parecia ser feito de milho verde, batido no liquidificador. Ele estava umedecido assim, ó. A gente olhou para aquele bolo e aquele olho olhou para a gente e era como se o bolo estivesse falando assim, ó, me come. Imagine só, 20 dias comendo daquele jeito e se depara com um bolinho. Perguntamos então para o menino, quanto custa? E ele nos respondeu, R$1. Pensa na nossa decepção. Então, no diálogo com aquele menino, a gente começou, né? Oh, será que você não poderia vender aí esse bolo para nós por 80 centavos? Explicamos a situação para ele. O menino, não posso, moço, só ganho 20 centavos em cada bolinho desse. Se eu vender por 80 centavos, eu não vou ganhar nada. Aí fica ruim, né? A gente olhou assim um para o outro e insistimos, o menino disse não, insistimos, o menino disse não. E aí nós saímos, colocamos a mão um no ombro do outro e pensamos, poxa vida, será que a gente não vai comer hoje? E quando a gente deu o primeiro passo contrário àquele menino, nós ouvimos assim, ó. E olhamos para trás, era o menino dizendo, tá bom, eu vendo por 80 centavos para vocês. Aí o Jim tirou as moedinhas do bolso aqui, a gente começou a contar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75 centavos. Faltava 5 centavos ainda. O menino olhou para nós desse jeito, não posso, não sair no prejuízo. Pensa na nossa decepção. Saímos em direção à praça daquela cidade e ali na praça, queridos, nós tivemos um diálogo com aquele que pode todas as coisas. Um diálogo de fé, um diálogo de entrega. E a nossa oração foi mais ou menos assim, um com a mão no ombro, no meio da praça, no centro da cidade de Divinópolis. O sol ardia naquele verão escaldante de 1999 e oramos assim, Pai, olha, nós estamos aqui nesta cidade e o nosso propósito não é vendermos um monte para encher o nosso bolso de dinheiro. Nós só queremos uma coisa, voltar para a faculdade para pregar o Evangelho eterno assim que nós nos formarmos. Por favor, Pai. Nós sabemos que nesta cidade existem muitas moedas de R$1, de 50 centavos, de 25 centavos, de 10 centavos. Nós não queremos nenhuma delas e nós não queremos pedir, porque nós não somos mendigos. Mas a gente queria encontrar uma moedinha perdida por aí de 5 centavos. E saímos crendo com fé em Cristo Jesus que Ele nos iria ajudar a encontrar uma moedinha de 5 centavos. Andamos 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos e chegou uma hora, queridos, que a perninha não aguentava mais. E nós desistimos de procurar. Quando nós desistimos de procurar, a cabeça baixou assim. E como disse para vocês, o sol ardia escaldante.
e reluzia em tudo que podia brilhar. E quando nós nos abaixamos, assim, baixamos a cabeça, algo estava brilhando exatamente na ponta do meu pé. E quando eu abaixei para ver o que era uma pequena moedinha de 5 centavos. Eu não preciso nem dizer que este foi o bolo mais gostoso que eu comi em toda a minha vida, né? Foi realmente maravilhoso. Queridos, Deus está disposto a solucionar todas as nossas ansiedades. E com fé, crendo nas suas promessas, se colocando em suas mãos e confiando nele, como diz o verso 5, o mais certamente ele fará. Mas o Salmo não para por aí. Há um segundo convite, há um segundo conselho. E o segundo conselho diz: faze o bem. E eu digo para você, faça o bem independentemente a quem. Sabe por quê? Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, está escrito que quando o Senhor voltar nas nuvens dos céus com poder e grande glória, ele vai separar os bodes das ovelhas, os justos dos ímpios, aqueles que estarão destinados à morte e aqueles que estarão destinados à vida eterna. E a Bíblia nos diz que haverá um termo de separação. Ele vai olhar para os justos e vai dizer: vinde benditos, meu Pai, possua o reino que vos foi preparado antes mesmo da fundação do mundo. Ele vai falar para os ímpios e dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Tanto aos justos quanto aos ímpios ele vai falar: porque tive fome e me deste de comer. Tive fome e não me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Tive sede e não me deste de beber. Estive preso ou hospitalizado e foste ver-me. Estive preso ou hospitalizado e não foste ver-me. Senhor, os dois grupos perguntarão: quando aconteceram essas coisas? Eu não me lembro. Aí Jesus, na beleza da sua santidade, dirá: todas as vezes que deixardes ou fizerdes a qualquer um dos meus pequeninos, dos meus filhinhos, é a mim que estáis fazendo. Cristo Jesus te faz um convite nesta manhã, neste dia, nesta tarde. Faça o bem. Faça o bem, queridos, independentemente a quem, porque na sua vinda será o termo de separação dos justos e de ímpios. Mas há um quarto convite ainda. Habite na terra. Habita na terra. Talvez você olhe para mim e diga: ah, pastor, é tão difícil habitar nesta terra. Olha, o coronavírus tem matado tanta gente, tantos amigos, tantos familiares, tantas pessoas queridas que conhecemos, pastores, amigos nossos. Jesus diz: habita na terra. Sabe por quê, queridos? Em 1 Coríntios, o capítulo 2, o verso 9, está escrito assim: ó, assim como está escrito, aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e nem penetrou jamais no coração humano, é o que Deus tem preparado para todo aquele que nele crê. É difícil habitar nesta terra, mas a habitação nesta terra nos preparará para a felicidade eterna. E é por isso que o Senhor te convida neste dia: habite na terra. Ah, mas é difícil. Habite na terra, porque Ele está preparando um lugar muito especial aonde você jamais teve o privilégio, a oportunidade de contemplar. Quando Paulo disse isso, ele estava querendo dizer o seguinte: tente imaginar o dia mais feliz da história da tua existência. Será incomparável àquilo que Deus está preparando para todos nós. E por fim, o último conselho, o último verbo diz: alimenta-te da verdade. Queridos, eu jamais irei descansar de apresentar este livro, ou jamais irei me cansar de lhes apresentar este livro, porque aqui está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra
e luz para os meus caminhos. Aqui está escrito: secam-se as ervas e caem as suas flores, mas a palavra do nosso Deus permanecerá para todo sempre. Aqui está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui está escrito: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Portanto, mergulhe na palavra, conheça a palavra, esteja preparado para responder a razão da tua fé quando lhe for perguntado. Deus tem 4 convites, 4 conselhos. Confie nele, tenha uma vida de oração, tenha uma vida de fé, tenha uma vida de confiança. Faça o bem, independentemente a quem, porque este será o selo, o sinal de separação entre justos e ímpios. Habite nesta terra, mas é tão difícil habitar nesta terra. Habite nesta terra, porque será impressionante, será inacreditável aquilo que Deus está preparando para cada um de nós. Enquanto esse dia não chegar, alimenta-te da verdade. Sabe por quê? Último verso, a Bíblia diz assim, Jesus, em João capítulo 5, verso 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Que Deus te abençoe, querido professor, querido funcionário, querido aluno, que a bênção e a paz do Senhor Jesus venha dirigir e guiar os passos da tua vida, para que você tenha fé, uma fé inabalável, a ponto de confiar plenamente nas poderosas promessas do Senhor, para que o mais Ele venha falar. O verso 3 desse mesmo salmo diz assim, deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. O Senhor está, com a tua fé, disposto a solucionar todas as tuas ansiedades, todos os teus desejos, para que tudo vá bem na tua vida. Volto a perguntar, quer crescer em fé, em graça? Deseja você crescer na sua vida familiar? Deseja você crescer na sua vida financeira, na sua vida profissional? Tenha fé, confia no Senhor, faça o bem, habite nesta terra e alimenta-te da verdade. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu querido, chegamos ao nosso último dia. Tenho certeza que você e sua família tiveram muito aprendizado em todos os vídeos dessa semana. Essa semana da família Coácia foi feita especialmente para a sua família. Nós, quando pensamos nesse tema tempo, tínhamos a certeza que este era o tempo exato para abordar esses assuntos. Começamos passando pela família, pela educação, cuidando de saber como cuidar da educação. Depois passamos do tempo de cuidar do corpo, passamos pelo tempo de cuidar da nossa mente, passamos do tempo de fazer exercício físico e hoje passamos pelo tempo de aprender a cuidar da nossa vida com Deus, a ver a nossa fé. Muito obrigado para você que participou todos esses dias. Se você está chegando apenas nesse momento, nós temos vídeos anteriores que você vai gostar. Curte as nossas redes sociais, já se inscreve no nosso canal, já compartilha os nossos vídeos. E se você quiser um contato um pouco mais pessoal, na nossa página do colégio tem uma aba chamada Capelania. Lá você vai ter um contato direto com a nossa escola. Tenho certeza que se você chegou até aqui, você foi abençoado por Deus. Que Deus abençoe você. Até uma próxima. Tchau. Estamos muito felizes pelos que acompanharam durante toda a semana esses momentos que foi separado com muito carinho para todos vocês. Sabe, queridos, o tema fé, ele veio para fechar toda essa programação e tocar em nosso coração, para que possamos entender qual é a verdadeira essência da fé. E a fé, ela transforma os nossos corações e cria principalmente expectativa.
que vocês possam colocar em vossas vidas práticas todos esses conhecimentos que foram abordados durante toda essa semana. Neste momento agora, convido vocês para que possamos orar e falarmos como nosso Deus Criador. Querido Deus, Pai eterno, te somos gratos, ó Pai, por toda a programação dessa semana. Somos gratos também pela fala do nosso querido pastor Gessé. Que tu possas, ó Pai, transformar nossas vidas e cada família aqui presente. E que possamos colocar na nossa vida prática a essência da fé, ó Deus, que é acreditar que existe um mundo melhor do que esse, que existe um céu, que existe Deus, o Deus Criador dos céus e da terra. Existe Jesus Cristo que veio este mundo e morreu por cada um de nós. E o poder do Espírito Santo que transforma nossas vidas. Ó Pai, que possamos cada dia ter comunhão contigo, um momento em nosso lar, com a nossa querida família, pararmos ali e falarmos sobre coisas boas, Senhor. Que existe essa oportunidade de todos que estão aqui presentes um dia viver por toda a eternidade. Essas bênçãos te pedimos em nome de nosso querido Jesus, que vive e reina não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Um abraço e um beijo no coração de todos vocês.